Vou cumprimentar a igreja, pode? Oi, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, igreja. Eu vou falar um pouquinho, do muito do que Deus já fez e faz no nosso meio e começar contando a nossa história. Eu tô aqui para contar um pouquinho da história da igreja e essa história não é nada tradicional, não é nada comum, né? Eu brinco que diversas vezes eu cheguei para Deus e falei: Deus, tá dando errado. A igreja que o Senhor colocou nas nossas mãos tá dando errado, porque não é assim que uma igreja nasce, não é assim que a história de uma igreja deve ser. E eu lembro do Senhor falando nitidamente comigo: a história do reino tem que ser diferente, porque é uma igreja diferente. Na verdade, eu não tinha a intenção de estar à frente de um ministério, eu acho que tem que ter, aparentemente, uma capacidade muito grande. E eu não me via nesse lugar. Eu me via num lugar cuidando de algumas pessoas, mas em algo bem mais sucinto, E eu lembro do dia que meu esposo acordou, olhou para mim e falou assim comigo: Deus falou comigo essa noite para começar uma igreja. E um dia eu, ali à noite, conversando com Deus, Deus começou a colocar isso no meu coração. E aí quando eu acordei, eu já estava convicto disso. Deus colocou uma convicção sobrenatural, Igual a pastora Sara falou aqui, eu fui lá, contei para ela, ela falou que eu estava doido e tal. Acho que inicialmente ela achou que era uma brincadeira, ela não levou muito a sério, não. E aí eu lembro que as coisas foram se acalmando dentro de mim, principalmente, e à medida que eu fui entendendo o propósito, dessa abertura dessa igreja, eu fui compreendendo que o Senhor estava falando com ele de fato. Ele não estava procurando abrir uma igreja para impressionar ninguém, ou para prejudicar alguém, ou para tentar consertar alguém, não. Ele estava querendo fazer algo que desse certo, que era verdadeiro, que era autêntico e que principalmente obedecesse à voz de Deus. Aí a gente foi, anunciou lá para Simone, para o Vitor, E aí um belo dia ele chegou lá em casa e falou que Deus tinha realmente falado com ele, que era o tempo, tinha chegado o tempo. E o primeiro lugar que a gente foi o hotel. A gente já fazia alguns eventos no hotel, então a gente tinha um preço muito diferenciado. Foi por isso que a gente foi para lá. Alguns pastores chegaram a falar conosco que nós estávamos escolhendo um lugar luxuoso, um bairro mais bacana, porque o nosso intuito era alcançar pessoas bem-sucedidas e empresários. A verdade por trás disso é que era o lugar mais em conta que a gente tinha conseguido. Marcamos o primeiro culto, uns 2 meses pós a gente sair da igreja que a gente estava. E na inauguração do reino a gente ficou muito chateado porque a gente estava na nossa lua de mel, mas no final de semana seguinte a gente já começou a frequentar a igreja. E nós fomos no segundo culto, lá no hotel. E nisso, o que mais me pegou foi quando eu cheguei. Eu não lembrava da Simone. Ela já me conhecia de outra igreja, eu não lembrava dela. E assim que eu cheguei, ela me abraçou, me chamou pelo meu nome, que eu nem lembrava dela, me deu um abraço, falou: seja bem-vindo. Foi uma coisa que eu nunca tive. Aí logo em seguida veio o Vinícius, veio a Sara, me abraçou, que bom que você veio, bem-vindo, e foi uma coisa muito legal, uma coisa que já me pegou ali. Eu lembro que cada domingo era uma novidade, cada domingo a gente tinha uma surpresa. A gente ficava feliz com cada rostinho novo que aparecia, A gente comemorava, glória a Deus. Foi um momento legal, foi um momento que eu consegui me sentir ali mais próximo, sabe? Mais próximo de Deus, ouvindo a palavra, os ensinamentos que eu tive lá. Sinceramente, a visão da igreja me impactou logo de cara. Eu lembro que tudo que tinha no altar era móvel, porque a gente precisava levar para casa. E aí todo culto, montava a igreja, chegava mais cedo, o culto era domingo de manhã, depois desmontava a igreja no final do culto. Tinha um tapete, mas não tinha as crianças. A gente montava tudo e na maioria das vezes não parecia uma criança sequer. E eu orava por essas crianças, eu orava para que Deus enviasse os pequeninos.
Foi um processo que eu gosto de comparar com borboletas, né? Porque o Senhor sempre falou comigo através das borboletas, e eu considero essa fase no hotel como uma fase de largata. A igreja viveu uma fase de largata, onde a locomoção era muito difícil, era muito lenta, né? A largata, quando ela vai se mover, ela se move muito devagar. E a igreja estava vivendo isso, ela se movia muito devagar e era muito custoso, gastava muita energia, né? Esse desmonta, monta, não ter dinheiro, isso tudo eu associo a essa fase. E aí, quando tava para vencer o contrato, o hotel chamou a gente e queria quase que dobrar o preço. A gente, como igreja, se reuniu e percebeu que não dava para continuar ali. Eu atendia com mais 2 psicólogos ali no bairro São Paulo. A gente tinha uma sala ali de palestra, sala de mídia que a gente fala. Eu conversei com eles autorizaram a gente a estar lá. E a gente foi então para o bairro São Paulo, um lugar pequeno, né? E eu digo que um lugar que não tinha cara de igreja. A gente só tinha que pagar uma faxina e água, luz, essas coisas. E esse lugar foi o nosso casulo. Foi quando a gente entrou num lugar que a gente ficou literalmente escondido. A gente não tinha mais publicações no Instagram. Nós não queríamos falar que nós estávamos lá como igreja. Afinal, a gente sabia que aquele lugar era temporário, assim como o casulo é para borboleta temporário. O que mais me pegou e fez eu ter certeza de por que eu escolhi o reino foi quando vocês fizeram uma festa surpresa para mim e para Mari, lá no Fernão Dias. Então, assim, envolveu muita gente, todo mundo. Eu me senti acolhido não só pelo Vinícius, pela Sara, mas pelos demais membros que estavam lá. Então, foi uma coisa assim que me pegou muito, sabe? Eu me senti realmente amado ali por todos, sabe? Então, foi o que mais me pegou e que me fez ter certeza de estar aqui. E o outro evento foi o Luau, que a gente organizou. E aquele luau ele foi sensacional, principalmente por a gente entender o que é ser corpo de Cristo, né? Então a gente não queria atrair muito olhar, a gente queria só viver aquele processo e sair de lá. Imagino que uma borboleta vive isso também dentro do casulo, né? Ela só quer viver aquele processo e sair o quanto antes de lá. Mas eu senti meio que a gente entrou na zona de conforto. Porque como não tinha um aluguel, essas coisas para pagar, né? Porque os cultos virou como se fosse um encontro numa extensão de casa, sabe? Eram as mesmas pessoas se reunindo todo domingo, um violão, uma voz e uma palavra. E isso era o suficiente para nós. Mas assim como para borboleta, o casulo tem hora que não cabe mais, aquele lugar também uma hora não coube mais para nós. Foi quando Deus falou com Vinícius, né, nosso pastor, que era o momento de sair de lá. Deus falou comigo assim, vocês estão na zona de conforto. Tá na hora de vocês ir para outro lugar. Que era o momento de romper com o casulo. E a gente ficou em choque, todo mundo, porque estava muito gostoso, o casulo é quentinho, o casulo é um amorzinho. Então a gente sair de lá ia ser um grande desafio e a gente, de fato, talvez nem queria sair. A gente queria permanecer naquele lugar confortável. Deus falou que nós estamos na zona de conforto. Na outra semana, Deus já me falou qual é o bairro que a gente tinha que ir. Deus falou pra gente ir para Santa Cruz. Não sei, não tinha alguém, uma referência, alguém que eu conhecia no Santa Cruz. Deus já falou que é o Santa Cruz. E a gente foi, nós conseguimos encontrar uma casa. E essa casa foi uma casa que marcou a gente, porque foi a casa que rompeu o casulo, né? Literalmente, foi quando as asas veio. E a gente alugar aquela casa, a gente começou a sentir o peso das asas da borboleta, literalmente. Muito desafiador, a gente foi morrendo de medo, mas foi um momento ali que a coisa aconteceu. Então, o valor que a gente tinha arrecadado dentro do casulo do bairro São Paulo foi todo em um aluguel da casa. Loucura mesmo, também acho. Na época eu falei isso. Mas o importante é que foi no bairro Santa Cruz que tantas coisas maravilhosas aconteceram. E ali a Sara foi consagrada, a pastora Sara. Foi ali que surgiu o nosso café com novos membros,
os batismos. Um lugar onde a gente conseguiu fazer os nossos primeiros batismos. Eu lembro da Olivia batizando, foi um marco para mim, a Keila. Não vou arriscar falar nomes aqui, senão o Arthur... Ai, Jesus, o Arthur batizou. Né? Então, eu não vou falar nomes de todos, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas foram batismos que marcaram a gente. Os líderes ministeriais ali, a gente fez a consagração. E os ministérios começaram a surgir. Foi ali que a gente começou a ter um espaço para as crianças. Porque lá no Santa Cruz, na igreja, no hotel a gente não tinha crianças. Quando nós fomos para o bairro São Paulo, nós não tínhamos espaço, nem para montar o tapete. Né? A única criança que nós tivemos, nós montamos na entrada da igreja, não tinha como atender. Fomos para o Santa Cruz, começamos a atender numa cozinha. Né? A gente punha as crianças na cozinha. Com o tempo, a Café se liberou mais um espaço lá para a gente, nós conseguimos ir para uma sala, mas ainda tínhamos pouquíssimas crianças. Então foi um momento muito lindo ali, muita gente reconciliando com Cristo, muita gente aceitando Jesus, a coisa começou a acontecer ali. Eu lembro que acho que se eu não me engano foi a Mari que estava pregando no primeiro dia que eu fui, e no louvor foi uma unção diferente, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido, que eu comecei a chorar, e foi uma coisa surpreendente, porque eu nunca tinha sentido isso em nenhuma igreja alguma, então eu senti uma coisa diferente. Quando eu cheguei lá e vi aquela igreja estranha, escura, com as luzes em cima, um pallet, um violão e uma outra pessoa cantando. A igreja não tinha nada, só as cadeiras e isso. E eu achei estranho, mas na hora que o culto foi começando, o louvor ali, eu falei, tem algo diferente nesse lugar. E quando eu olho para um lado, meu filho desabando de chorar, meu esposo chorando e numa empolgação, algo diferente, eu falei, meu Deus, o que tem aqui? A gente gostou demais e a gente depois fomos pro Moacir, né? E aí nós conversamos bastante lá com o pastor, com a pastora, sabe? Aí eles já foram começando a falar um pouco da visão da igreja, a gente gostou demais, ficou assim, entusiasmados com a visão, com tudo que eles falaram com a gente. A gente não trouxe um modelo de igreja que a gente já viveu. Eu acho que a construção da nossa igreja, porque normalmente quando se um pastor começa uma igreja, ele segue um modelo que ele viveu. E Deus começou a dar algumas coisas novas pra gente. Me falaram a visão da igreja, né? Da igreja em si. Eles me ajudaram muito. Eles me abraçaram assim com muito amor. Ela nem sabia que eu ia vir pra cá, pra Igreja Reino. Ela falou assim, mesmo se você não for pra nossa igreja, eu estou te pedindo perdão. E isso me quebrou. E eu falei, meu Deus, esse é o verdadeiro evangelho. E aí eu comecei a entender o que era ser cuidado. Porque eu nunca tinha presenciado isso na minha vida. Eu quero realmente cuidar da igreja do Senhor. E aí foi um despertar mesmo para mim. E eu falei, meu Deus, eu preciso ir para essa igreja logo. Quando eu vi aquelas pessoas me cumprimentando, eu não era igual nas outras igrejas que eu ia, que só era oi, pronto, não. As pessoas chegando, me abraçando, eu sentindo aquele acolhimento, eu me senti... Eu precisava daquilo, era o que eu estava precisando no momento. Então eu me senti, assim, especial, porque eu vi que eles não estavam vindo só por vir. Que eu senti realmente no meu coração que era verdadeiro aquele abraço, aquele acolhimento. Que foi o primeiro lugar que eu não me senti como um fantasma ao invés de uma pessoa. E também foi por causa que eu realmente comecei a ver mudança no que eu era antes e no que eu irei depois de entrar aqui na igreja. Para mim, essa igreja cabe para mim, para minha vida toda vez que eu venho. Porque todo lugar que eu congregava, eu não sentia que eu estava ali como parte de.
Eu só estava. Porque para mim, eu acho que para congregar eu preciso que a minha família seja atendida. E eu sou uma mãe atípica que não sentia que os meus filhos eram atendidos. Que os meus filhos recebiam atenção, de fato. E foi a primeira coisa que aconteceu aqui, e ainda acontece. E a gente começou a entender que aquilo que Deus tinha dado pra gente era muito certo, era muito verdadeiro e que a gente precisava permanecer. Foi quando criou-se um corpo de igreja onde as pessoas começaram a ajudar. Eu lembro que o louvor, o Vitor e o Gustavo eram líderes ao mesmo tempo. Gente do céu. E eles assumiram e depois a gente já começou também um outro trabalho de fazer um grupo de voluntários. Foi tudo isso no Santa Cruz. Foi no Santa Cruz que a gente fez nosso acampamento. Foi o Primeiros Passos. O segundo congresso de mulheres foi no Santa Cruz, mas numa pegada muito mais autêntica. Do acampamento. O acampamento, ele... Na verdade foram 3, mas o acampamento em si, ele foi um momento de comunhão ali com a igreja, onde a gente aprendeu a ser igreja, né? A gente conviveu com os defeitos uns dos outros durante vários dias e aquilo foi um desafio. Para mim, o mais marcante foi o Primeiro Passos, porque no Primeiro Passos eu conheci realmente o que é ter intimidade com Deus. Ali que eu fui saber que a gente precisa ter um momento com Deus, porque eu não sabia que a gente precisava disso, que a gente precisava, que a intimidade não é só você pegar e ir ali orar e pronto, não, vai muito mais além do que isso. Olha, o evento que mais me marcou foi os Primeiros Passos. Uma porque eu, além de participar do evento, eu também estava na organização. Então, toda a logística, o pensamento do que a Sara queria colocar nesse evento, eu participei por trás e durante o evento também. Então foi assim um evento muito marcante, muito profundo, ver aquelas mulheres se entregando e trazendo dores para fora e sendo curadas. E também dores minhas também que eu trouxe para fora e eu fui muito curada. O que mais me marcou foi o pré-congresso, Congresso Filhas do Rei, onde a gente fizemos 24 horas de jejum pelo congresso. E nós nos reunimos, a gente que estava na equipe, reunimos lá na igreja para entregar o jejum, todas juntas. E naquele dia foi um mover sobrenatural naquele lugar, né? A gente não conseguia ir embora e a presença de Deus tomou aquele lugar de uma forma tão grande que nós tínhamos certeza que era só o início do que Deus fazeria naquele congresso, né? Que seria logo no outro dia. E aquele congresso realmente foi resposta para as muitas vidas que foram ali. Eu sempre digo para as mulheres da nossa igreja que o fato de você ter asas não significa autorização para você voar. E de fato foi isso que aconteceu no bairro Santa Cruz. A gente tinha asas, sentia o peso das asas, conseguia ver os movimentos novos, a visibilidade que as asas nos davam. Até a imobiliária também, né? A gente chegou aí no vencimento do contrato de 1 ano, se eu não me engano, e a imobiliária quis fazer também um ajuste. Eles pediram um reajuste no aluguel, na hora de vencer o contrato assim, no valor um pouco alto. A gente achou meio inviável, só que a gente não sabia para onde que a gente ia, né? Foi quando a gente sentou com toda a liderança e acordamos todos da liderança ali naquele momento, que era o momento da igreja desvincular da casa. E foi muito difícil porque naquele dia a gente chorou muito porque a gente sabia que tinha grande chance da igreja se tornar uma célula por um tempo. E a gente não sabia como ia ser a reação das pessoas, a gente não sabia se as pessoas iam falar assim, estamos junto com vocês, ou acabou para mim, eu vou procurar uma igreja com mais estrutura ou que tem mais, né, constância nos lugares que passam. E eu lembro que a Kênia olhou nos meus olhos, né, no dia que a gente anunciou para toda a igreja que a gente estava saindo do bairro Santa Cruz, e ela disse para mim assim, Sara, aonde vocês forem eu vou, o que vocês fizerem eu vou fazer, porque eu confio em vocês e no trabalho que está sendo feito aqui.
E aquilo entrou como, para mim, um remédio naquela hora, porque eu lembro que nesse culto onde a gente comunicou para a igreja, toda a igreja chorou. Foi uma emoção muito grande, porque a gente sabia que estava tudo incerto e a gente não tinha muita certeza, mas a gente também não queria deixar ninguém preocupado. E eu só lembro da gente pensando, onde que nós vamos deixar as coisas da igreja? E a gente pensando e pensando, foi quando a gente encontrou, na verdade a gente não, o Vitor encontrou esse lugar aqui que nós estamos, no bairro São Francisco. E aí o Vitor achou esse lugar aqui no São Francisco. E mesmo assim a gente veio ainda meio com medo, né? Porque era um aluguel integral que a gente ia pagar agora. E aqui a coisa também foi aí que Deus foi continuar fazendo aquilo que Ele já estava fazendo. E a primeira vez que eu vim aqui, eu olhei e falei, meu Deus, aqui seria a estrutura mais ideal para a igreja. Mas mesmo assim a gente estava muito incerto, principalmente por ter uma escada. E a gente nunca tinha conseguido achar um lugar sem escada. E todo lugar que a gente entrava, a gente falava que não tem cara de reino. Aqui não dá pra gente. Então a gente fez uma negociação com a proprietária desse espaço e ela aceitou essa negociação. E aqui foi o lugar que Deus nos autorizou a voar. Foi quando a gente já tinha as asas, mas é como se Deus falasse assim, agora que vocês aprenderam a usar as asas da forma certa, vocês podem ir. E no primeiro culto, aqui, a gente chegou um pouco mais cedo, a igreja não tinha nada praticamente. Eu lembro de descer as escadas quase na hora do culto começar e ficar na rua, e foi quando eu vi um grupo de pessoas passando, e eu falei assim, vou chamar esse povo para entrar. E era a família da Kelly, o Rubens, o Gabriel, a Estherzinha. E eles entraram, aceitaram o convite. E no primeiro culto eles já falaram, acho que a gente encontrou a nossa casa. E quando eles falaram isso, também para nós foi mais um aconchego, mais uma confirmação de que a gente estava no caminho certo. E depois disso, todo culto que a gente fazia, entrava alguém novo. Toda hora acontecia alguma coisa nova. E a igreja que antes estava tentando se organizar, se estabilizou, se organizou. E eu lembro de, em janeiro, o Senhor falar comigo, a igreja está nascendo agora. Permite a igreja nascer. E eu não entendi por que Ele estava me pedindo para eu permitir a igreja nascer. Mas eu entendi que, na verdade, Ele estava só direcionando que a gente se libertasse de todas aquelas coisas que a gente tinha construído, de ideal de igreja, de plenitude, de uma história bonita de igreja. E ele estava falando comigo nitidamente, Sara, a história da Igreja do Reino é a história da Igreja do Reino. E tudo bem ter passado por vários endereços, porque vocês viveram o processo necessário. Essa igreja ela não começou com 50% de outra igreja. Essa igreja não começou em rebeldia. Essa igreja não começou com afronta, não foi convidando membros de outro lugar. Essa igreja começou com um propósito, com uma essência. E o próprio Senhor foi enviando as pessoas, as coisas foram acontecendo. Hoje eu chamo pessoas de outro lugar. Hoje eu posso fazer isso, hoje eu sou autorizada a fazer isso pelo Senhor. E é um lugar onde Deus tem feito grandes coisas, né? Então a história da igreja é aquela coisa. A gente não sabia, né, para onde ia, mas a gente sabe que não é sobre nós, é sobre Ele. Então, eu acho que eu me sinto tão diferente, sabe? Por dentro e por fora. Mas é porque eu tenho permitido viver o processo. E, tipo assim, eu nunca tinha vivido algo tão especial na minha vida e falar, nossa. Eu acho que hoje eu olho pra mim e vejo o quanto o Senhor fez em mim. O quanto eu entendi que não era sobre mim. E o quanto eu me permiti viver aquilo que o Senhor queria que eu vivesse. Entendeu? E eu acho que a cada dia que passa, a cada estação que passa, eu me sinto diferente. Comecei a ter experiência com Deus, eu comecei a desenvolver intimidade com Deus.
eu melhorei muito com Deus. Quando às vezes eu esqueço, às vezes, de ler a Bíblia, isso me traz, sabe, deixa eu triste, ou deixa alguma coisa dentro de mim, o que não acontecia antes. Então o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma diferente. Depois que eu vi o que era pregado aqui sobre a intimidade. E eu até me emociono de falar disso, porque antes de vir para o reino, eu conhecia Jesus só de ouvir falar. E aí depois que eu vim para o reino, eu conheci ele face a face. Então o reino, a igreja do reino, me apresentou um evangelho que nenhum lugar me apresentou. Um evangelho verdadeiro, um evangelho que me trouxe quem realmente era Deus. E me trouxe a importância do meu relacionamento com Deus no secreto. E foi só depois disso que eu conheci Deus de verdade face a face. Então essa é a diferença da Mariana de antes para agora. Que hoje eu conheço Deus de perto e antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Olha, eu sempre pedi ao Senhor que me colocasse no lugar onde o Evangelho fosse pregado verdadeiramente. E chegou num ponto que eu estava desistindo da igreja. Estava literalmente desistindo. Eu já não tinha mais alegria de ir para a igreja. Quando o reino surgiu, foi muito forte no meu coração que estava nascendo ali uma igreja que era realmente de Cristo. E que eu ia aprender muito nessa igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. O que eu vejo hoje na nossa igreja é uma igreja que não aceita o pecado, mas aceita o pecador. Que não permite que as pessoas se isolem, mas faça comunhão entre todos. Acredito que mudou muita coisa, né? Porque eu era uma pessoa que eu não conhecia mesmo a palavra. Eu não gostava de ir nas outras igrejas que eu frequentava, não me sentia bem, então eu não queria, não tinha aprendizado de nada, então eu não sabia o que era igreja, sabia o que era Jesus, não sabia o que era ser cristão. Então quando eu vim para cá, que eu comecei a entender, teve muito ensinamento, teve carinho, teve cuidado, então assim, eu tive muito aprendizado com tudo, sabe? Então eu sei que eu me tornei uma pessoa melhor. Antes eu era uma Olívia que hoje eu continuo tendo isso, mas antes eu era uma Olívia que só estava disponível para as pessoas, que estava ali o tempo todo ajudando, fazendo pelas pessoas e esquecia de mim. E no reino eu descobri que eu posso fazer isso e eu posso cuidar de mim também, que eu tenho pessoas que estão do meu lado também, porque antes eu me sentia uma Olívia que não tinha ninguém, eu me sentia uma Olívia só, eu só era a Olívia para poder estar disponível para as pessoas. Hoje não, hoje eu sinto que eu tenho pessoas do meu lado, que eu posso contar com essas pessoas e que eu não estou mais sozinha. Tenho aprendido a me perdoar um pouco, porque não é do meu costume fazer. Eu me taxo muito, eu me cobro muito. Eu sei que eu não sou perfeita, mas é um defeito que eu tenho, procurar a perfeição em tudo, que é meu. Eu não procuro essa perfeição no outro, mas me incomoda muito quando eu erro. Me incomoda muito quando eu falho com alguém ou com alguma coisa que eu preciso fazer. Só que antes eu perdia o sono com isso. E hoje não mais, eu tenho conseguido dormir tranquilo. Por causa que antigamente minha atenção era quase que zero. E também os gostos, que antigamente, além da atenção para culto e tudo mais não ser muito, eu também gostava de animação de jogo de terror. Apesar da animação não ser de jogo de terror, mas ainda assim não estava certo, segundo o que eu aprendi aqui na igreja. Mas nessa igreja, depois que eu entrei, minha atenção começou, além de aumentar a partir do primeiro culto, eu também comecei a perder o interesse pelas animações. Quando a gente chegou no reino, assim, a visão, né? Essa questão da religiosidade que não tem,
muita coisa que a gente aprendeu nesse sistema religioso, né? E a gente viu que isso tem sendo quebrado em nós, né? E, assim, muita coisa interior também, né? No nosso interior, muita coisa. Eu mudei muito meu comportamento, muita coisa que eu aprendi, né? E a visão do reino é assim, a gente apaixona com a visão do reino, não tem como. Cheguei e achei uma igreja estranha, e porque muitas das vezes vem e olha a aparência, né? E quando conhece a visão dessa igreja, entende que ela é transformadora, porque não tem ideologias humanas no meio, né? Nós tentamos sempre trazer a palavra pura, ainda que às vezes doa, porque o Senhor diz que a palavra ela é como uma espada. E quando eu entendi a visão dessa igreja, eu falei, meu Deus, é surreal isso. Então eu resumo a história da igreja, onde um lugar que a gente prega a verdade, a intimidade, a santidade, o evangelho, o confronto e ser de verdade, né? Mais do que fazer é ser, antes de fazer é ser, né? E a gente tem uma visão também contra a religiosidade, essa coisa de ficar dentro da igreja, morando dentro da igreja e perdendo sua casa, perdendo seu tempo de ler a Bíblia, de intimidade. E esses somos nós, a Igreja do Reino. Nós crescemos muito e nós amadurecemos muito. Se tem uma coisa que essa igreja consegue ser é carinhosa, afetuosa. E é por isso que depois de tudo isso que você viu, que nós podemos encerrar esse documentário te mostrando um pouco mais do amor que nós temos por você. Por isso, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Essa igreja ama você. É que essa igreja ama muito, muito você. Essa igreja ama você. Essa igreja ama você. Essa igreja ama você. Essa igreja ama você. Esta igreja ama você. Essa 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 igreja ama você. Esta igreja ama você. essa igreja